Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Contrato Perigoso de 2022 e vamos para mais um resumo top. A história começa acompanhando James Hopper, um veterano das Forças Especiais norte-americanas, que após anos de serviço, tenta retomar uma vida comum ao lado da esposa Brianne e do filho pequeno, de apenas 8 anos. Apesar da rotina familiar aparentemente tranquila, James ainda lida com as consequências físicas e emocionais de um ferimento no joelho, sofrido durante uma missão no Afeganistão. A recuperação foi longa e cara. Logo no início vem o golpe. James é convocado por seus superiores e informado de que está sendo dispensado do exército por questões médicas. A dispensa é honrosa, mas fria. Sem cerimônia, ele também descobre que não receberá compensação financeira alguma. Todo o dinheiro que poderia receber foi engolido pelo próprio tratamento médico. De um dia para o outro, ele não perde só o emprego, mas também a estabilidade que sustentava sua casa. De volta ao lar, James tenta explicar à esposa o tamanho do abismo que se abriu diante deles. Brianne escuta em silêncio, tentando esconder a própria preocupação enquanto diz que vão encontrar uma saída. Mas a expressão de James entrega tudo. Ele está sem rumo, sem renda e com as contas se empilhando. Naquela mesma noite, enquanto faz concertos no telhado, Brianne compartilha uma notícia ainda mais pesada. Manson, melhor amigo de James e ex-companheiro de batalhão, tirou a própria vida. Manson havia sido dispensado recentemente em circunstâncias parecidas. O medo é imediato. Brianne teme que James esteja no mesmo caminho, mas ele a abraça com firmeza, prometendo que jamais deixaria sua família, especialmente agora. No dia seguinte, durante o funeral de Manson, surge uma figura familiar. Mike, ex-superior de James nas Forças Especiais, também descartado pelo sistema. Apesar da demissão, os dois mantêm um respeito mútuo e Mike o convida para jantar em sua casa. James aceita um encontro comum entre veteranos que tentam fingir que tudo está sob controle. Durante o jantar, os dois relembram os velhos tempos e trocam confidências sobre o presente. Depois, com a TV ligada no jornal qualquer, Mike revela que agora trabalha para uma empresa privada. Segundo ele, o salário é generoso e o risco, embora alto, é compensado. James não pensa duas vezes. Desempregado e afundado em contas, pede ajuda para conseguir uma vaga. Mike promete apresentar alguém. No dia seguinte, ele cumpre a palavra. Leva James para conhecer Rush, o chefe da organização. Rush, um ex-militar como eles, hoje lidera uma empresa de operações especiais terceirizada. Durante a conversa, ele é direto. As missões são perigosas, não existe margem para erro, e tudo é feito sob a bênção de órgãos do governo. Tecnicamente legal, moralmente melhor nem perguntar. A situação de James não permite escolhas, ele aceita. A primeira missão é clara: viajar para Berlim e espiar os passos de um alvo por algumas semanas. Ao voltar para casa, mente para Brianne com medo de assustá-la. Diz que conseguiu um bom emprego e que precisará passar 2 semanas fora do país. Ela, mesmo desconfiada, concorda, porque no fundo não há mais opção. No dia seguinte, James parte rumo a Berlim. Assim que desembarca, dirige-se ao hotel, onde sua estadia já havia sido cuidadosamente organizada por Mike. O ambiente é discreto, quase impessoal, um ponto de passagem, e ele sabe disso. Não demora muito para uma mulher entrar em cena. Katia, uma agente da equipe de Rush, aparece diretamente em seu quarto. Sem rodeio, se apresenta e logo entrega a James sua primeira missão oficial: vigiar de perto o cientista chamado Salim, envolvido em grupos extremistas no desenvolvimento de armas biológicas. O alvo, segundo ela, é perigoso demais para ser deixado livre. Naquela mesma noite, James já está nas ruas. Equipado com o básico e preparado para qualquer coisa, começa a seguir os passos de Salim. Observa seus hábitos, seus deslocamentos e até mesmo suas horas solitárias no laboratório. Tudo é documentado. Durante dias, James mantém a vigilância. Paciente, implacável, aos poucos os dados se acumulam. Quando a coleta de informações atinge o ponto necessário, ele recebe uma nova mensagem. Era hora de ir até a base. Lá encontra-se com Mike, Katia e outro membro da equipe, Bob. É Mike quem dá o veredito. Salim não é apenas um cientista, mas o responsável direto pelo desenvolvimento de uma arma biológica letal a ser vendida ao maior interessado. A missão muda de tom. Agora o objetivo é eliminar Salim e roubar os dados da pesquisa antes que caiam em mãos erradas. A operação, no entanto, exige cuidado. O laboratório de Salim está conectado a um sistema de segurança que alerta diretamente uma delegacia próxima. Se as coisas desandarem, o plano de fuga será através da floresta e pelos túneis do rio, um caminho arriscado mais necessário. Ao cair da noite, a equipe se arma e parte. A infiltração é precisa. Um a um, os seguranças do prédio são neutralizados silenciosamente, até que conseguem acesso ao laboratório. Depois de revistar algumas salas, encontram Salim. A tensão cresce. Sob a mira de armas, ele é obrigado a entregar os dados. Bob inicia a transferência, enquanto James recebe a ordem mais difícil: eliminar o alvo. Salim, desesperado, tenta apelar à consciência de James. Diz que sua pesquisa foi mal interpretada, que queria salvar vidas, não
destruí-las. Menciona que ainda há uma cópia da pesquisa guardada em um cofre de banco, acessível apenas por sua esposa. Mas para James, naquele momento, as palavras de Salim soam mais como uma manobra de sobrevivência. Sem hesitar, aplica uma injeção química letal. Missão cumprida. Para encobrir a operação, James incendeia o laboratório, simulando um acidente fatal. Mas a saída não seria fácil. Poucos metros adiante, patrulhas de policiais local cercam a equipe. O tiroteio começa. Katia e Bob não resistem. Mike é baleado na perna. James, sem pensar, o carrega em direção à floresta. Fugindo pelos túneis do rio, os dois nadam até um ponto seguro onde James estanca o sangramento e realiza uma transfusão improvisada. Mike está à beira da morte, mas resiste. Quando a situação se estabiliza, decidem se separar. O joelho de James, que já dava sinais de falha, agora se recusa a cooperar. Ele insiste para que Mike vá sozinho à base e entregue os dados, prometendo encontrá-lo mais tarde. Sem opções, Mike aceita, mas antes de partir, orienta James a ir até o Hotel Salvina e aguardar por lá. Horas depois, com o joelho um pouco melhor, James segue o plano. Ao entrar no quarto do hotel indicado, encontra um passaporte deixado por Mike e uma mensagem direta. Ele voltaria em 6 horas. O tempo passa, mas Mike não aparece. O relógio insiste em andar e James começa a perceber que a espera se transformou em armadilha. Desconfiado, decide abandonar o Hotel Salvina. Lá fora, o instinto militar segue ativo. Ele liga para Rush, cobrando resposta sobre o paradeiro de Mike. Do outro lado da linha, Rush mantém a frieza. Diz que a missão foi comprometida, que a polícia entrou no encalço da equipe e que, como Mike nunca voltou com os dados, ele presumiu que estivesse morto. Rush então solicita a localização de James para resgatá-lo, mas quando os homens enviados pela organização chegam, algo não bate. Eles agem com pressa demais, olhos inquietos, armas prontas. James não é ingênuo, ele sente a emboscada antes que ela aconteça e não demora. Ao recusar o resgate, Rush, tomado pela frustração, ordena que o matem. O que se segue é uma fuga desesperada. Tiros ecoam e James se vê correndo pelas ruas desconhecidas, buscando qualquer cobertura. Consegue escapar por baixo de uma ponte e neutraliza 2 perseguidores. Antes de morrer, um deles confirma o que James já imaginava. Rush mandou eliminá-lo. Sem perder tempo, James pega o celular do capanga e envia uma mensagem falsa a Rush, insinuando que havia sido morto, um blefe calculado. Exausto, James se refugia numa estação de metrô. Entre o frio do concreto e o ruído distante dos trilhos, ele repensa tudo. E então, a lembrança de Salim ressurge. As palavras calmas do cientista voltam com peso. Havia uma cópia dos dados guardada no cofre de banco, protegida por sua esposa. A chave para entender a verdade. No dia seguinte, James vai até a casa de Salim e confronta a viúva. Pede os dados. Diante da recusa dela, ameaça o filho, um gesto extremo, mas que reflete o desespero. Ela cede. Juntos vão até o banco, onde ela entrega os arquivos. De volta ao esconderijo, James finalmente acessa o conteúdo, e o que vê desmonta tudo o que acreditava saber. Salim não era um vilão, pelo contrário, estava desenvolvendo uma vacina contra um vírus letal, com a intenção de distribuí-la gratuitamente ao mundo. A verdadeira ameaça não era ele, era quem queria lucrar com sua morte. Chocado e revoltado, James decide voltar aos Estados Unidos, usando o passaporte deixado por Mike. Assim que chega, procura a casa do amigo para dar a notícia à família, mas encontra o inesperado. Mike está vivo. A surpresa logo dá lugar à raiva. Na manhã seguinte, James passa a seguir Mike discretamente, tentando entender o que aconteceu, mas Mike o percebe e arma uma emboscada. Quando se deparam frente a frente, Mike se espanta. Diz que acreditava que James estava morto. Rush havia lhe dito isso. Foi por isso que ele nunca apareceu no hotel. A trama se revela. Rush manipulou os dois o tempo todo. Apesar da explicação, a tensão explode. James, consumido por tudo que descobriu, quase tira a vida do antigo amigo. Mas se contém. Mike, tomado pela culpa, alerta. Se Rush souber que James está vivo, sua família será o próximo alvo. E isso basta para James decidir que só há uma saída. Acabar com tudo de uma vez. Mike oferece ajuda. Eles planejam um ataque ao esconderijo de Rush. Na mesma noite, Mike se aproxima pela frente, fingindo querer conversar. Enquanto isso, James se infiltra pelos fundos. Um a um, vão eliminando os capangas da organização. Quando a situação se intensifica, começa um tiroteio brutal. Ao final, Rush e Mike trocam tiros e caem feridos. Já no chão, Rush ainda respira. James se aproxima, observa em silêncio e desfere um tiro direto, como se encerrasse ali o ciclo de traições. Ele tenta levar Mike ao hospital, mas os ferimentos são fatais. Mike
Mike morre a caminho. No dia seguinte, James incinera o carro e o corpo do amigo. Nenhum rastro, nenhuma explicação. De volta à sua casa, reencontra Brianne e o filho. Sim, Allard decide o futuro. É hora de fugir, deixar os Estados Unidos e começar uma nova vida, longe de tudo, longe de todos. A moral da história nos revela como o sistema que descarta heróis silenciosamente também alimenta redes de corrupção e manipulação. A jornada de James expõe a linha tênue entre dever e consciência, mostrando que, às vezes, o verdadeiro inimigo está onde menos se espera. Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.